Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 a 30, um dos textos mais tocantes, mais bonitos da Escritura, onde Jesus conversa com pessoas cansadas, com pessoas que se sentem sobrecarregadas e oferece para essas pessoas alívio, oferece para essas pessoas descanso, oferece para essas pessoas o seu coração, oferece um lugar de repouso. E é fascinante ver como Jesus conhecia o seu público, como Jesus conhecia profundamente as pessoas para quem ele estava falando e com quem ele estava falando. E Jesus, olhando para essas pessoas, ele faz uma análise perfeita, um diagnóstico preciso. Ele percebe que essas pessoas, a sua audiência é uma audiência cansada, sobrecarregada, exausta. Cansada muitas vezes pelas coisas, pelas circunstâncias da vida, pelas pressões da nossa existência. Quantas pessoas não se sentem perdidas por não terem ainda encontrado o seu lugar no mundo, por não ter encontrado respostas, por não saber o que fazer da vida. As pressões da vida, as dificuldades, os dilemas. Isso faz com que a gente se sinta muito cansado, faz com que a gente se sinta constantemente sobrecarregado, carregando algo que é maior do que a gente consegue carregar. E Jesus olha para essas pessoas nessa condição, percebe as pessoas nessa condição e o que ele diz para elas é: venham a mim. Eu não pretendo ser mais um peso nos seus pesos. A minha mensagem não é mais uma obrigação, não é mais um fardo nos seus fardos. Venham a mim, vocês que já estão cansados e sobrecarregados, porque eu não sou a religião que te feriu. Eu não sou a hipocrisia que te magoou, que te decepcionou. Eu não sou nem mesmo essa imagem distorcida que você tem na sua mente, que talvez você criou ou incutiram em você. Eu não sou nada disso aí. Venham a mim, porque o que eu ofereço a vocês é descanso. E venham vocês que estão debilitados, vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, porque eu tenho alívio para vocês. Jesus nos chama para isso, Jesus nos chama para uma caminhada até Ele. E Jesus sabe do cansaço que as pessoas têm. Ele sabia que essas pessoas, elas não conseguiam dar sequer um passo além do que elas já estavam dando. O cansaço, a sobrecarga já era pesado demais, já era algo tenso demais. Mas é interessante como Jesus olha para pessoas cansadas e ainda quer delas uma atitude. Ele diz: venham a mim. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu gostaria que vocês viessem a mim. Eu sei que está pesado, eu sei que a carga está difícil, mas eu ainda gostaria que vocês se movessem na minha direção. E Jesus não faz isso porque ele é um insensível. Jesus não faz isso porque ele é como se ele estivesse aqui, vendo uma pessoa lá atrás chegando com malas, com a carga pesada, e ele parado aqui dizendo: vem aqui, se quiser vem aqui. Vem a mim que eu vou ficar te aguardando aqui. Não é essa a posição de Jesus. Ele nos convida, pois ele mesmo já deu o primeiro passo. Ele mesmo já tomou a iniciativa. Ele já se aproximou. Deus já se aproximou das pessoas. Deus foi aquele que nos viu na nossa condição de miserabilidade, de cansaço, de opressão. Ele é quem nos viu assim e veio até nós, se encarnou, se fez um de nós, se aproximou, se fez miserável, pequeno, frágil, como um de nós. Ele já se aproximou, e agora que ele se aproximou, ele diz para essas pessoas: venham até mim.
E se você ouve a voz do Senhor hoje, se você decide vir, se você decide dar esse passo na direção de Jesus, você vai ver que enquanto você estiver dando o primeiro passo, você já vai encostar nele, porque ele já está aí com você. O salmista diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E ele salva os de espírito aflito, oprimido. Essas pessoas que estão cansadas, essas pessoas que se sentem sobrecarregadas, o Senhor está perto delas, o coração de Jesus já está voltado para elas. Basta uma ação, basta uma resposta de amor, basta um movimento na direção de Jesus que ele já está lá. Ele já está lá para todo aquele que se considera cansado e sobrecarregado, para todos esses que entendem que precisam de alívio. E uma vez que nós estamos cansados e sobrecarregados, o Senhor tem uma obra a fazer conosco. Eu imagino as pessoas conhecendo Jesus. Nessa época, quando Jesus pronuncia essas palavras, Jesus já era conhecido. Os seus milagres, as suas palavras, os seus discursos e a forma como ele lia a Escritura, a vida, já eram conhecidas. Eu imagino as pessoas dizendo: peraí, vocês são discípulos de Jesus? Parece que ele é um rabi, um mestre diferente de todos os outros. Ele interpreta a vida, ele interpreta a lei, tendo como base o amor e o acolhimento. Ele é diferente de todos os outros rabis. Já que ele é assim tão especial, o que é necessário para seguir ele? O que é necessário eu fazer? O que eu preciso fazer? Que tipo de roupa eu tenho que usar? Que tipo de sacrifício eu tenho que prestar? Onde eu tenho que ir para seguir esse Jesus? O que ele exige? Quais são as credenciais que eu preciso ter? E a resposta dos discípulos ele diz que os cansados e sobrecarregados podem vir. Não há mais exigências, basta você se ver insuficiente. Basta você olhar para si mesmo e pensar: eu não consigo, eu não posso, com as minhas forças eu não vou, eu não consigo, eu preciso dele. Se você olha para si mesmo e o diagnóstico que você tem de si mesmo é: eu dependo de Deus, você pode vir. Aqueles que se acham curados, aqueles que são sãos, aqueles que olham para si mesmos e pensam: eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou forte, estou fortalecido, não preciso de nada. Esses podem continuar onde estão. Mas se você olha para si mesmo e vê que tem algo errado dentro de você, algo errado na sua vida, ou nas suas atitudes, ou na forma como as coisas são percebidas por você, se você percebe algo errado, se você percebe o cansaço do mundo, se você tem peso nos ombros, você é chamado, você é habilitado a seguir a Jesus. E é interessante que essas pessoas, esses peregrinos que vêm para seguir a Jesus, eles vêm e Jesus não está com o dedo em riste apontando e mostrando os seus pecados, as suas iniquidades. Eles não encontram um Jesus juiz sentado no tribunal, julgando essas pessoas e apontando as suas incoerências, os seus defeitos. Eles encontram um coração manso e humilde, perdoador, acolhedor. Eles encontram um Deus de braços abertos, que está disposto a receber essas pessoas. Ele não está olhando para o pecado delas, mas ele está olhando para a condição delas. Elas estão cansadas e sobrecarregadas. E elas encontram um Deus que está disposto a criar nelas um sábado no seu coração, um momento de descanso no coração, um momento de descanso para a alma, um lugar de descanso, um oásis para a vida. E esse Jesus, quando ele nos diz: venham a mim, a gente não pode subestimar esse venham de Jesus. Porque quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vem, Pedro foi e andou sobre as águas indo até Jesus. Quando Jesus chega de fora de uma sepultura, um morto que já havia morrido há 4 dias, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Aquele homem morto, cujas funções biológicas já haviam cessado, já haviam sido interrompidas,
Elas foram revitalizadas e o morto ouviu a voz de Jesus e saiu para fora do túmulo. Porque a voz de Jesus, o chamado de Jesus, tem poder para criar algo novo na nossa vida. E quando nós ouvimos vem, ainda que nós não tenhamos força, ainda que nós estejamos sobrecarregados, parece que algo vem dentro de nós, uma força surge dentro de nós e isso nos dá poder para ir. Eu sei que alguns de vocês, se não todos nós, sentiram esse chamado, ouviram esse chamado em algum momento da vida. Talvez hoje. Hoje, talvez você nem pensou que estaria aqui, nesse lugar, nessa igreja. Talvez você até pensou, mas desanimou no decorrer do dia, almoçou, aquela almoção assim que já dá aquela desanimada, que o olho já dá aquela taiada, você pensa, vou dormir até de noite, não consigo, hoje eu não mexo com igreja não. Mas às vezes, algo dentro do seu coração, uma voz, algo te chamando e te atraindo, essa é a voz de Jesus que te chama, venham a mim. Venha a mim se você está cansado, venha a mim. E você veio, você está aqui. Você está aqui trazido pela graça de Deus, você está aqui por causa do amor de Jesus por você. E os peregrinos que andam após Jesus, os peregrinos que vão atrás de Jesus, essas pessoas, elas vão. E não há razão, não há motivo para essas pessoas começarem a disputar umas com as outras. Uma das coisas que a gente percebe no mundo, e até mesmo no meio religioso, até mesmo entre pessoas que dizem servir a Deus, é disputa. Mas os que são chamados por Jesus não têm motivo para disputar, porque nós éramos todos cansados e sobrecarregados, e nós só estamos seguindo a voz de Jesus. Não tem por que nós ficarmos disputando o ego, não tem por que nós ficarmos disputando quem está mais perto de Deus, quem tem o melhor dom, quem é mais homem de Deus, quem é mais mulher de Deus, quem está mais perto, a oração de quem é mais potente, é mais poderosa. Não tem por que nós ficarmos debatendo os nossos méritos, porque o mérito é todo de quem nos chamou. Nós só estamos seguindo a voz daquele que nos chamou, venham a mim. E essa voz é uma voz que nos humaniza, que nos faz olhar uns para os outros, não mais com rivalidade, não mais com olhar de disputa. Nós nos olhamos, nós nos enxergamos não como rivais, não estamos em uma competição, nós somos cooperadores uns dos outros, nós somamos uns com os outros, nós somos comunidade cristã, nós andamos após Jesus. E eu gostaria, queridos, de já caminhar para o final, falando da promessa de Jesus para aqueles que toparem vir. Jesus diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu lhes darei descanso, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele diz, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A promessa não é de que nós encontraremos juízo para as nossas almas, de que nós encontraremos acusação para as nossas almas. A promessa não é de que nós encontraremos uma situação difícil para as nossas almas, é descanso para a alma. Por quê? A justificativa dele é, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que é o jugo? Alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos dizem que jugo é uma ferramenta de madeira, um objeto de madeira que une dois animais, para os animais trabalharem fazendo a tração e rasgando a terra com o arado. Então você coloca o jugo unindo dois bois, dois animais, e eles vão puxando o arado juntos, e o trabalho é dividido entre os dois, e eles vão fazendo esse trabalho juntos. Então alguns teólogos dizem que é isso que Jesus quis dizer. Essa é uma explicação
válida, essa é uma explicação possível e é até mesmo uma explicação bonita. Porque dentro dessa lógica, Jesus está dividindo o jugo conosco. E nós estamos andando na vida. Só que o esforço, o trabalho é todo dele, o nosso trabalho é descansar nele. Mas eu quero hoje trazer uma outra forma, um outro olhar de olhar para o que é jugo. Jugo também, de acordo com outros teóricos, teólogos e outros comentaristas, jugo é a forma como um rabino interpreta a lei. E cada rabino tinha o seu jugo, tinha a sua forma, o seu modo de ler a lei, de interpretar as escrituras. Por exemplo, a lei dizia que era proibido que um judeu trabalhasse no sábado. Então um rabino da comunidade iria interpretar esse mandamento e dizer o que é trabalho, o que seria trabalhar no sábado, o que configura trabalho. E ele traria instruções claras do que eles podiam e do que não podiam fazer para não violarem esse mandamento. Isso é o jugo do rabino. Cada rabino, cada mestre da lei tem o seu modo de entender a Escritura, de ler a Escritura. E o que Jesus estaria dizendo é: vocês estão ouvindo, vocês estão debaixo de mestres da lei, que estão falando coisas pesadas demais para vocês. O jugo que vocês estão carregando é pesado demais. O que esses mestres estão dizendo para vocês acerca do meu Pai é algo pesado demais para vocês carregarem. Esqueçam isso que vocês estão aprendendo com esses homens. Venham a mim, porque o meu jugo é suave. Vocês vão aprender de mim quem de fato é o Pai. Ainda hoje, existem mestres da lei, existem intérpretes da lei, intérpretes da Bíblia, que colocam jugos pesados demais sobre as pessoas. E as pessoas vão custando a caminhar, custando a carregar o peso, o jugo que é colocado sobre elas. Quantas vezes nós colocamos os atos, as ações religiosas acima da família? Nós colocamos as ações religiosas acima dos nossos amigos, acima das pessoas. Quando o Evangelho nos mostra que não há nada mais sagrado e divino do que as pessoas. E nós usamos a Bíblia, usamos a igreja, usamos a teologia para magoar, para ferir gente, para atacar gente. Porque nós aprendemos com mestres da lei duros demais, pesados demais. E nós vamos replicando isso. Eu quero terminar contando duas histórias. A primeira é de uma amiga nossa, amiga minha e da Mariana, mais amiga dela, que compartilhou com ela que recebeu uma proposta de trabalho. Ela já tem um trabalho e ela recebeu uma outra proposta de trabalho para mudar de empresa. E ela está completamente aflita. Ela está angustiada. Uma coisa que deveria ser alegria, celebração. Ela pode escolher agora entre duas ofertas. Ela pode ficar com aquilo que for mais conveniente para ela. Isso causa para ela tristeza, angústia. E ela é cristã, ela frequenta uma igreja evangélica. E ela estava chorando com a Mariana e dizendo: eu não sei o que fazer, porque eu não sei. E se eu ficar e desagradar a Deus? E se eu for para o outro emprego e desagradar a Deus? E a Mariana me contando o dilema dela, e ela sinceramente preocupada se iria agradar a Deus ou não. E eu já estava estudando para essa mensagem e eu fiquei pensando: meu Deus, algum mestre da lei, algum intérprete da lei ensinou para essa menina que Deus está ou em um lugar ou em outro. E se ela escolher errado, ela vai se ferrar. Se ela for para um lugar e Deus estiver no outro, ela vai se lascar. Algum intérprete da lei ensinou para ela que Deus está brincando com ela. E ela tem 50% de chance de acertar. Não ensinaram para ela que Deus não está num lugar ou em outro. Deus está com ela. E onde quer que ela for, se ela for, Deus estará com ela. Se ela ficar, Deus ficará com ela.
Mas o que é ensinado por aí são coisas pesadas demais, e o que deveria ser felicidade traz angústia no coração das pessoas. Uma história ainda mais triste que eu ouvi essa semana. Uma família que tinha um garotinho de 14 anos. Esse menino descobriu que tinha câncer. E a igreja, que deveria ser um ambiente para trazer leveza à família num momento tão delicado quanto esse. A igreja que deveria ser um lugar onde as cargas são divididas para tudo ficar mais leve. A igreja se tornou um peso ainda maior para essa família, dizendo: olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que orar tantas vezes, vocês têm que participar dessa campanha. Deus não vai curar se vocês não fizerem desse jeito, vocês têm que ir nesse método. O câncer do rapaz era um câncer agressivo e logo ele faleceu. Os pais abandonaram a fé. A razão é que logo depois que o adolescente faleceu, o pastor chamou os pais e falou com eles: Deus tocou no filho de vocês, Deus colocou essa enfermidade no filho de vocês, porque vocês abriram uma pizzaria e colocaram a pizzaria funcionando no domingo. E domingo é o dia do Senhor. Isso é para vocês aprenderem que com Deus não se brinca. E os pais, obviamente, abandonaram a fé. Como eu gostaria que essas histórias elas fossem pontuais, que isso não acontecesse com recorrência, mas quantos dos nossos irmãos estão cansados, estão sobrecarregados, e quando alguém interpreta a lei diante deles, eles se encurvam mais ainda, porque tudo é muito pesado. O que Jesus nos chama, a voz de Jesus hoje é: tem alguém cansado aí? Tem alguém que se sente sobrecarregado aí? Eu não quero ser mais um peso nos seus pesos, eu não quero ser mais uma regra, uma norma na sua vida. Pelo contrário, eu sou aquele que percorreu o caminho que pode te oferecer um conforto, um lugar seguro para descansar. O que Jesus tem para mim e para você é descanso, é renovo. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. E nós vamos orar juntos. E você colocará diante de Deus os seus pesos, as suas angústias. Nós cantamos hoje: venham todos os cansados, venham sobrecarregados, porque há lugar na casa, há lugar na presença de Deus. É Ele quem te chama, é Ele quem nos chama. Nós cantamos hoje que o nosso trabalho é descansar em Deus. Talvez o fardo que você tem carregado, você tem tentado por muito tempo, sozinho, sozinha. Hoje o que você precisa fazer é entregar. Descansar não é abandonar, não é desistir, não é largar mão, não é dizer eu não faço mais. Descansar é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele carregue o peso por nós. Deus Santo, nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Nós que estamos cansados e sobrecarregados, nós confiamos no seu caráter, Senhor. Nós sabemos que o Senhor, diferente das pessoas, não é interesseiro. O Senhor, diferente de tantos, não é um abusador. O Senhor, diferente de tantos, não quer saber do nosso dinheiro, daquilo que nós temos a oferecer. O Senhor quer o nosso coração.
E o Senhor nos aceita cansados e sobrecarregados, e assim tantas vezes nós estamos, Senhor, e nos entregamos a Ti. Estamos aqui diante do Senhor, entregando tudo, as nossas preocupações, os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas famílias, enfermidades, tudo isso que tem cansado a nossa alma, que tem nos desgastado, nós entregamos a Ti, Jesus. Confiamos no Seu jugo, confiamos na Sua forma de ler a nossa vida, confiamos na Sua forma de ler a Escritura e queremos viver na leveza do Evangelho, Senhor. Toma conta de nós. É o que te pedimos, Jesus. Amém. Amém.